paz do Senhor Jesus esteja nos nossos corações. Vamos pregar hoje, amados e amadas, família, Igreja Novo Reino de Deus. Socorro vem do Senhor Deus. A fidelidade de Deus com nós, para nós, pedido de súplica para o Pai permitir um milagre. Minha luz e salvação. Esses os itens de pregação hoje, amados e amadas. Que o Divino Espírito Santo desça sobre nós e ilumine nossa mente, a nossa alma, ao ouvir a palavra que ditada pelo Senhor Jesus, através desse servo, a todos aqui denominados amados e amadas, fiéis da palavra, servos do Senhor, Igreja Novo Reino, o mundo, são designados amados e amadas. Que o Divino Espírito Santo, nesse momento, desça sobre nós e nos dê força, ilumine a nossa mente, para que nós ouvimos a palavra do Senhor e temos força na vida, colocando em prática, para que tudo vá bem para a família, para os filhos. E ordeno que expulse o adversário, que não faça comichão na mente daqueles que querem ouvir a palavra, em nome de Jesus. Amém? Ouvindo e obedecendo a voz de Deus, nos dias agitados que vivemos, é fácil se perder em meio dessas situações do mundo e a pressa gerando pelo inimigo. No entanto, existe uma pregação espiritual poderosa que nos permite encontrar tranquilidade e ouvir a voz de Deus, a meditação, meditar. No Salmo 1.1, capítulo 1, verso 1, encontramos uma descrição de como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e vive em roda de amigos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, dos publicanos, e nem se assenta na roda dos zombadores. Ele encontra sua satisfação na lei do Senhor e a medita nela dia e noite. A importância de você meditar, pensar na vida cristã e como podemos praticá-la para nos aproximarmos de Deus e sermos transformados pela sua voz. O que é a disciplina de meditar, pensar? Ao contrário de certas meditações que buscam esvaziar a mente, a meditação cristã tem como objetivo preencher a nossa mente com a palavra que vem diretamente de Deus. É um tipo de oração contemplativa que requer um coração rendido, justo e disposto a ouvir e obedecer ao Pai. Embora seja uma pregação, uma disciplina simples, muitas vezes enfrentamos dificuldades para colocá-la em prática. Porque devemos pensar, meditar na palavra de Deus. Permite-nos encontrar o crescimento espiritual e em todas as áreas da vida. No Salmo 1, capítulo 1, verso 2 e 3, descobrimos que aquele que medita a palavra, lê a palavra, medita a palavra de Deus, é como uma árvore plantada junto às águas correntes,
dando fruto no tempo certo e não murchando suas folhas. Meditar na palavra nos ajuda a agradar a Deus e alcançar o sucesso em todas as áreas da nossa vida. É através da meditação que recebemos orientação, encorajamento para enfrentar os desafios e as adversidades da vida. Como meditar na palavra de Deus? A meditação na palavra de Deus requer prática e um coração disposto a ouvi-la e a obedecer. Em primeiro lugar, momento é importante eliminar as distrações, separando um tempo sós com o Pai. Com o passar do tempo, isso vai se tornando cada vez mais natural, a ponto de você conseguir discernir a voz de Deus, inclusive no meio das dificuldades, das tribulações. A meditação é necessário fazer e ouvir a voz do Senhor nos nossos corações, a sensibilidade do Espírito Santo, o seu sussurro quando fala com nós, nossa mente, nossos corações, que habita entre nós. É a voz suave do Espírito Santo que nos guia e fala conosco, embora é a experiência de cada um, de acordo com a sua fé. A meditação na palavra de Deus é uma disciplina espiritual que nos leva a um relacionamento mais íntimo com Ele. À medida que nos esforçamos para ouvir a sua voz, obedecer sua vontade, experimentamos transformação e direcionamento divino em nossas vidas. Encorajamos os leitores a se comprometerem com a prática da meditação, buscando aprofundar sua conexão com Deus e viver uma vida de obediência e frutificação. Para se aprofundar ainda mais, nós vamos sempre meditar, ler a Bíblia e pensar no que está escrito e seja o exemplo para a nossa vida. Cristo pode ser visto em você. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que esse poder, que tudo excede, provém do Pai e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelado em nós. Segundo Coríntios capítulo 4, verso 7 e 10. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, aborda o ministério que Deus quer para todos nós. Deus nos chamou para o ministério de reconciliação de todos com Ele, mas para trazermos pessoas até Deus, através de pregações, orações, obras de caridade. Nossas vidas devem estar caracterizadas por uma honestidade transparente. Deve ser claro todos que tudo de bom em nossa vida é por causa de Cristo, que nos salvou e vive em nós, para que Jesus seja visto em nós. Pai vai permitir constantes pressões e várias tribulações. Quando as pessoas virem a nossa resposta às pressões, tempestades e tribulações que o Espírito de Deus colocou em nós, verão que somos diferentes. Elas perceberão que, apesar de sermos vasos terrenos, somos cheios de um tesouro inigualável, o próprio Yoshua Mashiach, Jesus Cristo. Paulo descreve
que o nosso relacionamento com Cristo, de 3 maneiras: por Cristo, em Cristo e para Cristo. Jesus nos dá o que temos em relação à salvação e bênçãos espirituais. Somos unidos com Ele como a fonte de tudo que precisamos e nós entregamos a Ele para viver uma vida para Ele e para o propósito dEle para nós. Sim, amados e amadas, temos que seguir o conselho, aliás, a vivência, a vida, o mandamento de Yoshua Mashiach, exercitando-se na piedade. Há alguns anos, tem irmãos que em um jejum, vigília, compartilha, assim como uma gestação prematura gera prejuízo, uma gestação atrasada não pode proscatine, não pode criar. Essas palavras para nós, pois o homem natural tem tendência de ir deixando para depois. Assim, através das bênçãos que Deus pode dar, após receber palavras em anos superiores, posteriores, foram muitos processos intensos da parte de Deus para o desenvolvimento dessa pessoa, diante constante trabalhar da parte do Senhor e o convencimento por parte do Espírito Santo de áreas de amadurecimento nas quais ele não estava. Desenvolvendo como discípulo, foi conduzido a descobrir diante de Deus os motivos pelos quais ele ainda era imaturo em tantas áreas espirituais, mesmo após anos de fé e caminhada. Chegamos à conclusão na palavra de Deus que gerou a transformação dele. Exercita-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem promessas da vida que agora é da que há de ser. 1 Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8. Pois é, Paulo tem realizado essa comparação dos poucos benefícios do exercício físico em contraste à piedade. Naquela época as pessoas não tinham, como hoje, uma vida corrida, sedentária, onde precisavam de uma academia para compensar o déficit de cuidado com a saúde do seu corpo. Na época as pessoas caminhavam muito e sua locomoção era a pé. Pedro, por exemplo, quando saía de Jope para pregar em Cesareia para Cornélio, precisou caminhar 2 dias a pé, equivalente a 60 quilômetros. Sim, portanto as pessoas da época tinham mais disposição, ritmo, saúde e viviam mais. Saúde física. Sendo assim, para as pessoas daquele tempo, quando ouvem Paulo falar do pouco proveito do exercício físico, sabiam que sua referência não eram os cuidados básicos e essenciais, já que, como normalidade, quase todos plantavam e aravam a terra, pois dependiam de um trabalho manual para sobreviver. Portanto, nenhum deles tinha um estilo de vida sedentário igual ao nosso dos dias a dias. Quando Paulo se referia ao exercício físico, ele estava falando sobre uma cultura que havia sido disseminada na época do Império Grego, que havia ganhado ainda mais expressão no Império Romano. A cultura do ginásio, conhecida hoje como academia, com os objetivos de alta performance para competições
esportivas ou para definição muscular com objetivo estético. Ademais, além da influência da vaidade, havia a visão da crença que os gregos tinham em relação aos seus deuses pagãos. Para os gregos, seus deuses eram semelhantes aos homens em virtude de defeitos, sujeitos às mesmas paixões e impulsos, embora dotados de imortalidade. Portanto, para os gregos, desejar um corpo belo, forte e rápido era um meio de se aproximar dos seus deuses e com isso de uma suposta e superficial perfeição. Paulo então não condena o exercício físico, pois ele é mesmo que deixa claro, tem algum objetivo, mas Paulo condena a cultura desenfreada e demoníaca da época que influenciava toda aquela geração. Paulo queria deixar claro que aquele comportamento não fazia parte da fé cristã. Por isso ele condenou o desequilíbrio, o exagero dos helênicos, as mentiras disseminadas e enfatizou assim que o exercício da piedade tinha motivo mais proveito que o exercício físico para a plenitude da vida. Ali Paulo fala a Timóteo e que o que tem verdadeiramente poder para transformar uma vida e conduzi-la à semelhança do único que tem o padrão perfeito, Jesus, exercita-se pessoalmente na piedade, mosquito. Mas o que é piedade? A palavra piedade, piedoso e piedosamente são encontradas mais de 40 vezes no Novo Testamento e frequentemente são mal entendidas. A nossa palavra piedade no português vem do latim e tem dois sentidos: amor e respeito às coisas religiosas, devoção, pena dos males alheios, compaixão, dó, comiseração. Na linguagem popular, muitas vezes, no Antigo Testamento, a palavra tem o segundo sentido e traz a ideia de compaixão, mas no Novo Testamento o sentido normalmente é o primeiro, ou seja, devoção a Deus ou respeito à religião. Quando você encontra a palavra piedade ou piedoso na leitura do Novo Testamento, pense primeiro no sentido de devoção a Deus ou às coisas religiosas na sua santidade. Na maioria dos casos, essas definições vão comunicar no melhor sentido. Exemplos: 1 Timóteo capítulo 2, verso 10, fala sobre mulheres que professam ser piedosas. A palavra grega aqui, theosibeia, que obviamente inclui Deus, Theos, com objetivo de devoção. João capítulo 9, verso 31, usa uma forma da mesma palavra, onde é traduzido teme a Deus. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas alguém é temente a Deus e faz a vontade, a esse ouve. Outras palavras são traduzidas como piedade, piedoso e piedosamente, especialmente outras formas. A mesma família, o sentido principal dessa palavra é louvor, referência e devoção. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. O sentido de mostrar compaixão para com outras pessoas não se encaixa aqui. Seremos perseguidos por mostrar compaixão? Antes, os que demonstram referência a Deus serão perseguidos. Esse versículo vai focar a piedade com atitude e adoração. Evidentemente, grande é o mistério da piedade
aquele que foi manifestado na carne e foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregando entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Esse versículo, esse capítulo, diz que grande é o mistério da piedade, mas o versículo não fala sentir dó para com os outros. Fala sim dos motivos que temos que adorar a Jesus e ajudar, fazer caridades, enquanto devemos mostrar compaixão para com o nosso próximo. O que não é piedade? Tudo que não é feito por amor a Deus é religiosidade e não piedade. Se a base e impulso para a busca do exercício da piedade não é o amor a Deus, então é religiosidade. Se o esforço para ser santo tem como fundamento o desejo, mas não, mesmo que não aparente, de demonstrar a espiritualidade ou mostrar superioridade ou para ser aceito por todos, ou até inclusive para ter aparente progresso ministerial. Então não é piedade, é religiosidade. Pode ter até aparência, mas não é, pois suas regras e dogmas externos não promovem transformação interior no coração. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliável, caluniador, incontinente, cruel, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que os amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses afasta-se. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 e 5. A falsa piedade não tem poder para transformar a vida. Por isso, se você quer identificar a falsa piedade, identifique os frutos do Espírito. São eles que validam. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem à regra? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos de ensino humano. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Colossenses capítulo 2, verso 20 e 23. A verdadeira piedade tem como fundamento o amor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, e toda a tua alma e todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo é de Yeshua Mashiach, semelhante a ele: ame o próximo como a ti mesmo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos ameis, disse Jesus. Mateus capítulo 22, verso 37 e 39. Por que exercitar-se na piedade? Exercício, ato de exercer, exercitar, uso, prática, atividade que se pratica para aperfeiçoar ou desenvolver uma habilidade, qualidade, capacidade. Hoje falamos tantos em construção de hábito para mudança e a melhoria de vida. Ainda mais devemos aplicar essa mudança em nossas vidas espirituais. A mudança não virá de forma
passiva. Não é assim que Deus fez. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. Os que usam de força se apoderaram dele. Mateus capítulo 11, verso 12. Deus criou o homem para que, por meio de seus hábitos, possa desenvolver a sua vida, seja ela espiritual, emocional e física. Isso se implica também no desenvolvimento da nova vida em Cristo. Por isso Deus manda que nós exercitamos não só no corpo, mas na piedade também. Desenvolva sua salvação com temor e tremor. Filipenses capítulo 2, verso 12. Perigos e prejuízo de não exercitar-se na piedade. Porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. 2 Pedro capítulo 1, verso 8 e 9. Que coisas, virtudes cristãs são estas? Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que têm prática, têm a sua faculdade exercida para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus capítulo 5, verso 13 a 14. Prática, exercício da piedade. A prática de exercício da piedade nos gera discernimento do bem e do mal, e nos dá a estrutura para comer o alimento dos maduros. Quem não se exercita na piedade não desenvolve o discernimento, consequentemente não se torna apto a acessar algumas heranças separadas por Deus. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, pois o que é ele, senhor de tudo, mas está sob tutores, curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Gálatas, capítulo 4, verso 1 e 2. Tudo pertence ao herdeiro menor. Porém, ele ainda não está pronto para acessar. Ele precisa chegar à maioridade. Na Bíblia encontramos duas expressões em grego, palavras filho, teknon e iu, os. Porque não recebeste o espírito da escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, do qual chamamos Abba Pai. Romanos capítulo 8, verso 15. Uma boa definição para a palavra teknon é aquele que é filho meramente por nascimento. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando reconhecemos Yeshua Mashiach como Senhor e Salvador de nossas vidas, nos tornamos filhos de Deus por intermédio da experiência do novo nascimento. João capítulo 1, verso 12. Da forma simplificada, significa bebês ou filhos imaturos, teknon. Ius, a palavra para a tradução dos filhos do Novo Testamento é ius. É usada no Novo Testamento para descrever aquele que pode ser identificado como filho, porque apresenta o caráter e característica de seus pais. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos, ius de Deus. Romanos capítulo 8, verso 14. A criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos, ius de Deus. Romanos capítulo 8, verso 19. Compreendemos
a partir dessa palavra que os filhos maduros são aqueles guiados pelo Espírito de Deus, são aqueles exercitados e que já discernem a palavra, a liderança de Deus. Os crentes imaturos têm menos probabilidade de seguir a liderança do Espírito de Deus. Por quê? Por falta de prática e desenvolvimento. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Atos, capítulo 10, verso 34, Ele quer que todos cheguemos à maturidade e nos tornemos aqueles que vão expressar o seu caráter e a glória, e assim impactamos o mundo. Afinal, somente assim vamos poder ser o sal, a luz da terra. Mateus capítulo 5, verso 13 e 16. Deus ama a todos e dá espaço para que todos acheguem confiadamente ao trono da graça para serem salvos e curados. Porém, Ele faz distinção entre os que buscam o desenvolvimento da piedade, devoção e os que não estão buscando. Afinal, a herança é para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal, conforme Hebreus capítulo 5, verso 11 a 14. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu chamo Ele. Salmo 4, verso 3. Como exercitar-se na piedade? O fundamento do desenvolvimento da piedade, devoção a Deus e de toda a caminhada cristã é retornarmos novamente a Mateus capítulo 22, verso 34 e 40, verso 37 a 40, para deixar claro como, resumidos os mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma e todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. Após Jesus morrer na cruz, no Novo Testamento, o segundo é, já falei, semelhante a esse: amarás ao próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Tudo depende disso. A lei depende desse fundamento. O resto é consequência, mas consciente da entrega a Deus dos nossos desejos verdadeiros de amá-lo como exercito a palavra que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei, me manifestarei a ele. João capítulo 14, verso 21. A piedade e devoção a Deus é expressa por meio do nosso desejo de imitar Yeshua Mashiach, de ser semelhante a Ele e de agradá-lo. Nós o ouvimos e seguimos a sua direção em obediência, porque confiamos em sua piedade, porque o amamos tanto que queremos a sua interferência em nossa vida. Então atentamos para as suas palavras e as praticamos. Mas como obedecer os seus mandamentos? Primeiro, observando. Para obedecer os mandamentos de Yeshua Mashiach, precisamos conhecê-lo. Não deixe de falar as palavras da Bíblia e meditar nelas dia e noite, para que você cumpra finalmente tudo o que nele está escrito. Nela está escrito: só então os seus caminhos vão prosperar e você será bem-sucedido. Josué, capítulo 1, verso 8. Mas então eu observo a palavra de Jesus, somente me debruçando em cima da Bíblia, me isolando, desenvolvendo uma caminhada solitária, é isso? O conhecimento de Jesus, de Jesus Cristo e de seus mandamentos engloba o que vem pela sua palavra, pela oração, onde Ele mesmo revela as coisas específicas sobre a sua palavra, e pela comunhão com a igreja. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17. Precisamos ter fome
de ouvir nossos irmãos e sermos também cheios de palavra. Sem essa fome de ouvir nossos irmãos, não há plenitude. Para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de plenitude de Deus. Efésios capítulo 3, versos 17 a 19. Então, a partir dessa tríade abençoada que Deus estabeleceu, que vamos estar sendo desenvolvidos de forma saudável e sendo capacitado para que possamos viver piedosamente da forma que agrada ao Pai. Além disso, é essa ação que permitirá que experimentemos uma nova, perfeita, agradável vontade de Deus para nós. Portanto, amados e amadas, rogamos pelas misericórdias de Deus que se oferecem. É uma ação, um verbo forte que precisa não só de decisão mental, mas sair do modo que, onde não se oferecia, mudar de hábito em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de nós. Não se molde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deuteronômio capítulo 12, verso 1 a 3. Portanto, se vocês já foram ressuscitados juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto, e não nas quais aqui da terra. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Colossenses capítulo 3, verso 1 a 3. Ponto importante para não haver dificuldade no processo de exercício do desenvolvimento da piedade e devoção a Deus. Não aceitar em sua vida o pecado reincidente, habitual, consciente, repetitivo. Se não abandonarmos o pecado reincidente e consciente, seremos talvez como atletas que vivem no departamento médico. Viveremos com lesões constantes que nós mesmos causamos, e assim a nossa vida espiritual entrará em retrocesso e não vai progredir. Mesmo o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. Provérbios capítulo 8, verso 36. Portanto, faço morrer tudo o que pertence à natureza da terra: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas é quem vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, que viviam nelas. Agora, porém, abandonaram igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Colossenses capítulo 3, versos 5 a 10. Preencha a vida com aquilo que é de Deus. Portanto, como eleitos de Deus, santos amados, revistam-se de profunda compaixão, de piedade, de humildade, de mansidão, de paciência, suporte-se uns aos outros e perdoam-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou você, perdoa também os outros acima de tudo isso. Porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, que a paz de Cristo seja o árbitro dos corações de vocês.
pois foi para essa paz que vocês foram chamados, e um só corpo, e sejam agradecidos, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração, e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ações, faço em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças ao Deus Pai. Colossenses, capítulo 3, verso 12 a 17. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como o Senhor, o Espírito. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. O resultado da busca e exercício constante é cada vez mais a manifestação da presença da glória de Cristo em nós. Isso, consequentemente, nos torna piedosos e maduros para acessarmos a herança. Se nós pudéssemos resumir essa ministração em um trecho curto, usaria uma palavra diferente, menos pregações. O crescimento físico é algo que acontece paulatinamente. O crescimento intelectual é uma função da do aprendizado. O crescimento espiritual não depende do tempo, nem do aprendizado, mas de uma obediência firme à vontade de Deus. Paulo diz em sua primeira carta: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. 1 Pedro capítulo 4, verso 1. Deus está nos chamando para a maturidade. A palavra profética, Deus quer que nós cresçamos e a igreja corresponda ao exercício da piedade, aonde a piedade voluntária, onde você congrega. Sim, amados e amadas, eu peço nesse momento que Deus tenha piedade de nós. Tomemos cuidado com a falsidade do mundo. A palavra de Deus tem o poder de depurar e purificar tudo aquilo que tomou conta desse mundo, que não é autêntico. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Mateus, capítulo 7, verso 15. A grande advertência de Jesus para nós, no Evangelho, é cuidarmos daquilo que é falso. Existe falsificação em tudo. Há falsos profetas, falsas profecias, falsas palavras, ensinamentos falsos. Estamos em um mundo falseado e falsificado. Participe do aprofundamento, do estudo da Bíblia. Precisamos ter cuidado com aquilo que não é autêntico, nem verdadeiro, com aquilo que não edifica, nem constrói. A questão é, no primeiro momento não temos sabedoria, porque nos deixamos levar por coisas falsas. Nos acostumamos a comprar coisas que pareciam boas, mas não eram. E compramos coisas enganosas como se fossem certas. Acostumamos a falar coisas erradas para as pessoas, ensinar coisas erradas como fossem certas. No mundo em que vivemos, parece muito comum usar o errado e o falso como se fosse correto e verdadeiro. A palavra de Deus tem o poder de depurar, purificar tudo aquilo que tomou conta desse mundo que é falso, que não é autêntico. Precisamos deixar que a palavra de Deus realize isso na nossa vida e no nosso coração. O evangelho de hoje não é para ficarmos dizendo: olha, aquele profeta, aquele pregador, aquela outra religião é falsa. O evangelho de hoje é um apontamento para termos cuidado com tudo aquilo que é falso em nosso meio, na igreja em que frequentamos, no mundo em que estamos, nas relações que estabelecemos e para além de nós.
Sim, temos que nos preocupar, existem muitas fakes no mundo cristão, no mundo católico, qualquer religião, nem se diga, são pessoas de igrejas, de grupos que não têm moderação, reflexão no que fazem e simplesmente pegam as coisas e vão repassando. Você recebe uma coisa que parece bonita, bombástica ou profunda demais, você não reflete, não sabe de onde vem, quem mandou e quem fez. Seguindo no segundo vídeo, amém?